Graça e paz, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Acabou de sair, tá? O jornalista Léo Dias fez aí vamos dizer, um desabafo que vou ser bem sincero, gostaria eu, né, de poder ter o conhecimento que ele tem em relação ao mundo dos famosos. Ele vai dizer, por que a imprensa tem tanto medo de falar abertamente que Gugu era gay? E era o que eu vou trazer para vocês aqui agora, tá? Então vamos lá. Em dezembro, andando pelo Shopping Leblon, no Rio, fui abordado por um rapaz que dizia que era Deus que havia me colocado no caminho dele. Ele disse ser amigo de uma moça que administrava as redes sociais do Gugu e me entregou fotos do apresentador com o Thiago Salvático, com quem o apresentador namorava na época de seu falecimento. Vibrei com aquela bomba que havia caído dos céus nas minhas mãos. Só que eu não imaginava que ia enfrentar uma enorme resistência da imprensa, né, ou da empresa a qual eu trabalho, o UOL, que assim como quase toda a imprensa brasileira, insiste em viver uma mentira que o Gugu criou para a vida dele. Resumindo, a homofobia da sociedade brasileira contaminou até os formadores de opinião que eu tanto admiro. Como pode? O argumento era que, em vida, Gugu havia optado por não falar publicamente sobre sua homossexualidade. Mas espera aí, existe uma enorme disputa exjudicial envolvendo 1 bilhão. E neste caso, há uma grande relevância em saber se Gugu se relacionava com homens ou mulheres. Algo que explica o motivo pelo qual ele não incluiu Rosemary no testamento. Gugu era famoso por sua generosidade e se excluiu, no caso ele fala de Rose, tinha os seus motivos. A resposta para mim é simples. Gugu não incluiu Rosemary em seu testamento porque ele já havia recebido, ou ela já havia recebido, o dinheiro combinado para dar à luz aos filhos dele. Ponto. A lei brasileira não obriga ninguém a ter que deixar a herança para quem pariu os filhos. Mas nada disso convencia os meus chefes. Eles insistiam no famoso one. Quer dizer, alguém falar a verdade com todas as letras. Mas na sociedade homofóbica brasileira impera a lei do silêncio. E esse on nunca viria. No caso, esse start nunca viria. Eu tentei explicar que eu não precisava desconstruir, ou que eu precisava desconstruir a ilusão que o Gugu criou para estar na TV. Segundo o Léo Dias, ele precisava. Era um trabalho aí, né, para ajudar a população a entender que tudo aquilo ali foi vendido. Foi uma coisa que, na verdade, nunca existiu. A imagem vendida por Gugu, ela nunca existiu. Tá? E aí ele vai dizer também aqui, eu entendo e respeito as pessoas públicas que não querem expor sua sexualidade. Elas têm o seu direito. Gugu estava na capa da revista Caras para criar uma família fictícia na cabeça da tradicional família brasileira. Mas o que não entra na minha cabeça é que em pleno 2020 esse pensamento retrógrado e ultrapassado de achar que dizer que a pessoa é gay é algum demérito não pode ser. Gugu fez história na TV, foi o primeiro gay a apresentar um programa dominical. O legado e a importância dele não serão afetados pelo fato dele ter se relacionado com homens. O Brasil precisa urgentemente parar de viver essa mentira. Os filhos e a mãe e todas as pessoas que conviviam com o Gugu sabiam da sua homossexualidade dele e nunca viram problema nisso. Eu estou aqui falando nenhuma novidade para eles. E eu nunca ouvi dizer que a frase não sou gay. Gugu não mentiu em palavras nem mentiu em atitudes através da capa de uma revista que ele faz história vendendo uma vida fictícia, que talvez fosse necessária para a época, mas isso não cabe mais nos dias de hoje. Passou, acabou, estamos em 2020, estamos na era da verdade, a imprensa brasileira precisa entender isso. Eu sei que esse texto vai gerar inúmeros ataques a mim nas redes sociais. Esse é o preço que eu pago por insistir em falar a verdade e não tolerar a mentira. A impressão que eu tenho é que a sociedade prefere viver uma mentira. A verdade dói no início, mas é libertadora. Não sei por que muitos veículos insistem em chamar Rosemary de viúva. Meu amor, os filhos de Gugu são fruto de uma inseminação artificial. Rose nunca se casou com Gugu e nunca teve relações sexuais com ele. Ela não pode ser chamada de viúva. A imprensa gosta de fantasiar que a família é formada pelo pai que transou com a mãe e teve filhos lindos. Por quê? Vende mais, dá mais cliques, chega. Um dos meus melhores amigos namorou por 5 anos um ex-namorado do Gugu. E ele me contou muitas histórias. Falou novamente da generosidade do apresentador com os seus namorados e todos sabem que Gugu sempre foi muito namorador. Ele viveu a felicidade da maneira dele, do jeito dele. Que bom.
Vamos aproveitar que Gugu soube viver a sua vida e a sua sexualidade internamente. E vamos nos despir do preconceito. Vamos celebrar a liberdade que eu tive para escrever o texto no maior portal do Brasil. E isso é um marco no jornalismo brasileiro. Aí ele finaliza: ser gay não é vergonha pra ninguém. Então, pessoal, tá aí o posicionamento do jornalista Léo Dias, né, aonde ele diz que ele tem um trabalho aí. Acredito que todos os jornalistas como ele deveriam pensar assim, né? O dever sempre em busca da verdade, lembrando que realmente não é novidade para ninguém. Gugu era gay assumido, mas infelizmente, como o Léo Dias mesmo diz, é muito difícil quando você fala algo abertamente. E ele diz: sei que vou receber ataques nas redes sociais por conta disso, mas o próprio Léo Dias diz que a família e os filhos todos sabiam da opção de Gugu Liberato. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Que Deus muito vos abençoe e até o nosso próximo encontro.